Pronto, estamos. Pronto, mais uma vez, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um vídeo, agora em 2024. E que ano, né? Já começou, né? Mas também, né? Para a América Latina começou mais cedo, tanto é que a gente está sendo obrigado a gravar um pouco antes, no domingo, a fazer esse especial aqui. Cara, o que foi isso? O que foi que você pegou de notícia até lá? Ou foi só o que eu te mandei? Não, assim, do país em si eu não fiquei sabendo de nada. Só que você me falou mesmo. Uhum. É um golpe de Estado, né? Tipo, estado de caos completo. Não chega a ser golpe, não. Porque golpe se faz Minto, com minto. É, gente das internas. Aquilo entendi. é um começo de N- revolução. Se Não for, né? veio de um partido político, não é um líder representando. É basicamente uma facção tomando poder. Exato. É uma coisa muito bizarra, porque uma revolução pressupõe que tenha sociedade civil envolvida. Uhum, E até onde eu sei, traficante de droga não é sociedade civil mais, né? São pessoas uhum. que abriram mão de seus direitos civis. Na É, Revolução Francesa, o povo falou: chega de nobre, a gente vai fazer um negócio diferente aqui. E não foi isso que aconteceu, né? É do tipo: a gente não obedece vocês, e se vocês impuserem isso contra nós, a gente vai mostrar quem manda. Então não é como se a galera que tá fazendo a bagunça soubesse que tipo de sociedade eles querem. Eles só querem controlar tudo pra não ter nenhum tipo de repressão. Tô falando besteira? é bem por aí. E mais, eles querem controlar um setor econômico da sociedade por meio de um estado paralelo. Eu não sei Uhum, exatamente qual a intenção. Eu não sei se eles querem se tornar estado legítimo. Alguns estados começaram assim, inclusive não com narcotráfico, mas por uhum, outras coisas, uhum, por extorsão. Isso é o tipo de coisa que eles já fazem. É um problema muito grave para o estado, porque o estado não pode permitir que exista outro estado dentro do estado, outra galera cobrando impostos ou roubando as uhum, pessoas, como eu gosto de definir. uhum, Mas é exatamente o que eles fazem há bastante tempo lá, com os negócios escusos deles. Agora, é um fenômeno muito diferente, que aconteceu coisa parecida só no Afeganistão, uhum. que foi um grupo, chame como quiser, o pessoal no Ocidente costuma chamar de terrorista, mas um grupo que tinha interesses em conflito com os americanos, que os americanos estão bem distantes daqui, né? Teoricamente não era para eles, eles terem alguma Uhum. coisa a ver com isso, mas eles eram um estado paralelo e eles tomaram as instituições governamentais e privadas por meio do terrorismo, por meio Uhum. de ameaças à sociedade civil. Teve uma cena muito parecida também quando isso aconteceu. Foi logo quando os Estados Unidos deram as costas, né? Os Estados Unidos tentaram construir uma instituição governamental ali. E quando eles saíram, quando as armas saem, prevalece a lei do mais forte, como sempre. Uhum. Então, o mais forte no Afeganistão era o Talibã, e o Talibã tomou as instituições e os traficantes equatorianos replicaram cenas muito parecidas. Invadiram o jornal local, colocaram uma granada no bolso do William Bonner de lá e ameaçaram as famílias de todo mundo. Isso foi uma ação coordenada que aconteceu também em escolas, também a mesma coisa da criminalidade aqui no Brasil. Tem alunos da sociedade civil que estão envolvidas com tráfico, que vendem drogas, que possuem armas e frequentam as escolas, menores de idade. Então, eles se levantaram dentro das escolas contra os professores, contra as seguranças, contra a polícia, fizeram reféns. No sistema prisional, também muito parecido com o Brasil, tem as facções coordenam a criminalidade de dentro dos presídios Uhum. e aconteceram rebeliões em todos os presídios ao mesmo tempo. Mas a criminalidade se organizou para se levantar contra a polícia, porque, assim, mesma coisa, a mesma proporção que tem entre população e governo, né? É tipo, sei Uhum. lá, são milhares para um agente carcerário.
Uhum. Então, fizeram todo mundo de refém, tem cenas tristes, eu não recomendo que vocês vão ver isso no Twitter, mas Por a favor. madrugada inteira as pessoas postaram isso, os próprios traficantes colocando armas na cabeça dos policiais e executando, fazendo coisa pior, enforcando, tá, tudo isso, tá tudo explícito lá. Enfim, tô descrevendo aqui para vocês não precisarem ir lá. Me faz Então, aquele teu comentário, porque senão eu vou tomar de você, porque eu preciso falar que a gente tem que tomar. Por que a gente tem que prestar atenção no que tá acontecendo lá? perfeito. A gente tem a maneira com que o Estado lida com a criminalidade, com o narcotráfico. Claro que a criminalidade em si é impossível, pelo menos a gente não conseguiu a fórmula, para extinguir. Uhum. A gente tem algumas populações, alguns governos que se organizaram a ponto de mitigar o máximo possível, ou tornar muito caro, exclusivo, ou como se diz, pelo menos eliminar a influência estrangeira, controlar as Uhum. fronteiras, ter um maior controle da soberania do que circula dentro do território. Uhum. O Brasil é preocupante também porque tem um cenário muito parecido com o Equador. Deixa eu ver exatamente o que foi que eu falei para você. Porque a estrutura do narcotráfico e dos estados paralelos é muito semelhante. E aquilo que der certo lá pode ser tomado de exemplo pelos estados paralelos daqui. Sim. E aí o que você me falou me destravou uma preocupação muito grande, porque a gente está há um bom tempo aqui com ONGs humanizando os aprisionados. E sim, isso precisa ser feito da perspectiva de defesa de direitos humanos, porém, neutralizou a consequência de muita gente que tem gatilho quando você fala de uma pessoa que está encarcerada e que está sofrendo represália pelo comportamento que está tendo. E aí o que acontece? Você pode ter a sociedade civil defendendo iniciativas de tomada de poder de Estado paralelo. Com certeza. Existe um problema muito complexo. É difícil, eu tenho dificuldade até para construir um raciocínio para desenvolver isso da melhor forma possível, e para não ser mal entendido aqui. Uhum. Eu entendo esse desejo, essa preocupação da população com Uhum. direitos humanos, com o preso ser tratado como gente, pelo menos, para que Uhum. ele se ressocialize, para que ele seja recuperado. O ponto é, essas ONGs que defendem isso aqui, nos seus países de origem, isso não é respeitado e é muito diferente do que é feito aqui no Brasil. Na minha concepção, isso sim é para ser feito. O preso não é. O que eu quero dizer é que o jeito que tá muito ruim. O preso entra e sai muito pior do que entrou. Às Uhum. vezes entra uma pessoa que só vendia droga ou só dirigia para alguém, sei lá, para Uhum. cometer um crime, Uhum. sei lá. E sai um Isso. assassino em série. Uhum. E sai um chefe de quadrilha, coisa muito pior. É realmente uma escola de formação de violência. Uhum. Isso tem que acabar, só que eu acho que o Brasil lida da pior maneira possível, porque a prioridade aqui não é punir. E eu acho que a prioridade tem que ser punir. A prioridade não pode ser ressocializar, porque a maioria das pessoas que entram nesse mundo, que cometem crimes hediondos, a maioria das pessoas que cometem crimes hediondos, na minha concepção, não tem salvação. Uhum. É muito comum presos reincidentes. Pessoa que já cometeu um homicídio, aí Uhum. tem uma. É liberado depois de 5 anos, que é um absurdo em qualquer país do mundo, eu não tô falando nenhum absurdo aqui, é o Brasil, só o Uhum. Brasil que é assim. Então ele é reincidente. As próprias saidinhas é uma bizarrice, é uma capivara da nossa legislação. Saidinha Muitos partidos. não deveria existir. Crime hediondo devia tirar, se possível, permanentemente, porque quando você fala de alguém que cometeu um crime hediondo, não é até quando tiver seguro, porque nunca vai estar seguro. Então, sim, Sim, tem que prender essa pessoa, só que tem que diminuir a regra. Não pode ficar encarcerando a pessoa por qualquer coisa, e hoje a nossa lei proíbe qualquer coisa e prende por qualquer coisa. Então, tem que começar a mudar por aí, né?
Perfeito, perfeito. A gente não pode prender por qualquer coisa. Nossos presídios são superlotados e, assim, eu não sei dizer exatamente proporção, mas eu sei que tem muita gente injustiçada que cometeu um crime menor e que, passando pouco tempo lá dentro, sai um criminoso hediondo. Uhum. Eu acho que esse é o maior problema. Nada na conta do Brasil tá certo. Isso nutre uma narrativa de que tem que prender mesmo, porque olha quem é o cara. Quando na verdade não é todo mundo e muita gente gostaria de poder ser recuperado e não tem essa oportunidade. Exato. Então, assim, quem tem essa mentinha lá pra terminar de virar bandido, vai virar bandido porque tem tudo o que é necessário para a qualificação dele. Mas a pessoa que entra com anseio de se recuperar para sair dali e nunca mais voltar, ela acaba se misturando, se perdendo junto. Muitas vezes porque para sobreviver dentro do presídio, ela precisa se chafurdar mais ainda no crime. E assim, o Estado não ser capaz de separar isso é uma tristeza muito grande, né? Porque, e quem não deixa o Estado separar é justamente o Estado paralelo que quer que essa seja a receita, porque ele também está querendo desesperadamente renovar, porque o turnover do crime é muito alto, né? Uhum. Morre muita gente ali, né? Sim. E eu penso também a respeito dessas ONGs que fazem, assim, já partindo para a teoria da conspiração, né? E porque faz sentido na minha cabeça, não sei se para vocês também. Justamente as ONGs, a maioria delas europeias e americanas, vai ver como é a legislação europeia e americana para quem comete crime hediondo. Tem sim o pessoal que se preocupa com ressocialização, e lá acontece, claro que acontece. Só que as questões dos direitos humanos que são muito desproporcionais aqui no Brasil, que apoiam saidinha, que não se preocupam com as vítimas dos crimes, não existe direito humano para vítima de crime, quanto a isso. E os países de origem dessas ONGs que apoiam isso aqui, nada me tira da cabeça que eles estão, mais uma vez, por outro meio, sabotando o Brasil para que a gente não se desenvolva. Sim, então, nossa legislação, nosso sistema prisional, que a maneira como a gente lida com a criminalidade, sabota a nossa própria sociedade, traz insegurança jurídica, espanta empresas, espanta investimento, dificulta o comércio das próprias mercadorias produzidas e vendidas aqui. A tudo isso serve aos interesses daqueles que não gostam do Brasil, daqueles que se incomodam com o crescimento econômico claro que não relevante. Gosta porque não vai com a cara, é porque vê o Brasil como concorrente e precisa ganhar na fila, né? Sim. Aqueles pontos que você trouxe do Macron naquele vídeo lá do... Sim, que eu pensei em Macron e falei Macri, ficou muito engraçado depois quando eu escutei. Sim, você não é o primeiro que confunde, não. Deixa eu adicionar uma coisa aqui, porque eu fui questionado, né? Do tipo, o Lucas odeia ONG, você já trabalhou em ONG, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu vou dar uma régua para vocês. ONG boa não tem dinheiro para fazer propaganda. ONG boa, você nunca vai ver uma ONG boa famosa. E assim, desculpa se eu estiver injustiçando alguém aí no meio, mas em linhas gerais, uma boa ONG, ela não tem dinheiro, ela não gasta dinheiro com propaganda para ficar famoso, e hoje só fica famoso quem investe dinheiro em visualização, porque engajamento custa caro nas redes sociais. Então, toda ONG que é muito famosinha, você tem que perguntar por quê, e a resposta é sempre uma campanha de marketing. E se tem dinheiro para fazer marketing, tem dinheiro para desviar também. É isso que deve ser pensado. Então você vai trabalhar numa ONG, às vezes é 20 pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo é voluntário e todo mundo faz vaquinha. Vai nessa, cara. E se você acredita no projeto que eles estão fazendo, muito provavelmente vai dar bom. Exato. Então a gente tem todos os ingredientes, né? Que eu até coloquei aqui. A legislação é branda, o sistema carcerário é frouxo, a polícia tem medo de agir como manda o manual. E a gente tem todos os ingredientes para isso acontecer aqui também. A gente tem as duas principais facções e outras dissidências. A gente tem sim, do mesmo jeito que, não fazendo a ligação direta entre eles, é porque a analogia serve para o comparativo. Do mesmo jeito que existe
o PC, o PCO, o PT, o PCO, o PCdoB, vários partidos de esquerda que orbitam o PT, que fazem as vontades do PT. Existem várias outras facções menores, que às vezes até trocam de lado, entre o Comando Vermelho e o PCC. Então a mesma dinâmica que acontece entre os partidos políticos existe entre essas duas facções que dominam os sistemas carcerários do Brasil inteiro. Tem ligações esquisitíssimas com as instituições brasileiras. Você pergunta pro ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, qual a relação dele com essa galera, e por que a dama do tráfico teve lá no Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino, que agora é ministro do STF. Então, se isso não é preocupante para você porque você é de esquerda, eu não sei nem o que é que você tá fazendo aqui. Esse é o problema, é ver um inimigo muito grande de um lado, e eu não tô falando de direita, e aí você encontra um salvador muito bonzinho do outro, e eu não tô falando de esquerda, e aí você vai ver esse cara que vai... Sim, a exatamente. dinâmica brasileira é exatamente essa, sempre. Exatamente. Existe uma ligação muito esquisita, isso é reconhecido mundialmente, tem... Assim, porque assim, todos os partidos, e eu estou trabalhando na formação de um partido agora, por isso eu estou estudando todas essas nuances. Os partidos têm setores, secretarias de relações internacionais que conversam com partidos do mundo inteiro. Então, o partido de direita americano, os republicanos americanos, eles têm contatos no Brasil com as forças mais à direita, com a Semineto, com a União Brasil, com o bolsonarismo. Tiveram antigamente com o Fernando Henrique Cardoso, com o ACM, todos têm. E na Europa a mesma coisa. Então os partidos das ideologias se conversam. Os partidos de esquerda do mundo estão olhando esquisito pro Brasil. E a gente tá perdendo soft power por causa dessa palhaçada também. Então eu acho que meio que o negócio se retroalimenta. Eles financiam as ONGs que misturam, deixam nosso sistema uma porcaria. Aí o nosso sistema político precisa bater continência para os Marcola da vida, para as damas do tráfico da vida. E aí é a desculpa perfeita que eles têm para se afastar da gente. Então é um fenômeno parecido com o bolsonarismo, porque assim, o Bolsonaro hoje o Bolsonaro é um câncer. Ninguém quer se aproximar, é um leproso. Entendeu? Então, se o negócio se agravar na América Latina, se a gente perder o controle, e eu não tô falando só do Brasil, se o Equador desencadeia uma coisa muito parecida na Colômbia, porque tem todo o potencial para isso. Na Venezuela eu não vou nem citar, porque é tudo a mesma coisa, né? No Peru, na Bolívia, todos esses países têm problemas muito parecidos com os do Brasil, e as facções também se conversam. Eu acredito que se a América Latina sair do controle, o Brasil vai junto. O Brasil vai... Tudo que eu falei pra vocês sobre a competência do Itamaraty, sobre o histórico de ter criado... Não, tem espaço pra gente se fuder, sim. Então, tem muito espaço pra gente ir ladeira abaixo sem fazer nada. Então, eu trouxe até essa notícia aqui pro Fausto, já é um alívio, né? Eu não sei se eles pensaram em tudo isso, eu acredito que esteja só no interesse nacional. Talvez eu esteja subestimando a inteligência do PT, mas... Enfim... o passo deles foi muito inteligente. Eu não sei se eles tiveram todos esses insights que eu transmiti aqui para vocês. Mas o Brasil hoje colocou à disposição a nossa Polícia Federal, que é principalmente a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que são nossa Interpol, né? Que são nossa polícia que justamente que lida com esses conflitos internacionais, com a criminalidade que transcende as nossas fronteiras. Então, sim, nós somos responsáveis. O resto dos países vai chamar o Brasil de imperialista, porque ele está tentando controlar. Enfim, que seja, a gente é o maior da América Latina e é nosso papel, paciência. Agora, para as demais nuances, por que isso aqui pode ser bom, pode ser proveitoso para o Brasil, não importa quem esteja no governo. Se tivesse inteligência para fazer isso aqui, a gente poderia sair ganhando. Eu acabei de dar um cenário tenebroso para vocês, né? Do narcotráfico tomando a América Latina inteira e assim o Brasil acaba. Vamos pro que eu acho até mais viável. Eu acredito que exista gente
inteligente o suficiente e vontade política suficiente na América Latina para se policiar, porque os estados nacionais, todos, ainda são todos mais fortes do que o narcotráfico. Por mais que o narcotráfico seja grande demais, por mais que tenham muitas facções em todos os países, não tem ninguém que chega perto, não tem ninguém grande o suficiente como o Estado. O Equador está passando por um teste agora. Não sei se ele vai passar, mas faz bem para a América Latina se todo mundo se unir contra os narcotraficantes. Justamente por aquele bom comparativo que você faz da troca do torturador. A gente sabe o que é o governo no poder, eu não sei o que é um narcotraficante no poder. Há quem diga, inclusive, que é melhor, mas eu não aposto minha ficha nisso. Não. Então, uma coisa que me preocupa é, assim, porque eu tava vendo quem é o segundo maior investidor imobiliário nos Estados Unidos, o segundo maior detentor de imóveis, pessoa física, é um chinês, né? E aí eu tava pensando o quanto o narcotráfico deve ser dono da B3 do jeito que os chineses são da SP500. Porque, assim, é assustadora a quantidade de ações, de papéis, e você não pode dizer que a China está tomando... Porque são civis, são grupos de investimentos, e aí, assim, eu fico pensando o quanto tem de poder na mão desses caras em assembleia de empresa grande e de banco grande. Mas isso, tipo, é a minha árvore de imaginação aqui trabalhando. Isso existe. Como eu já disse algumas vezes aqui, todos os países tentam intervir em todos os países. Não existe santo nessa história. O Brasil tem a própria Agência Brasileira de Inteligência, a gente tem infiltrado em tudo que é país, porque a gente tem embaixada e consulado em tudo que é país. E todas as embaixadas e consulados não são só o que está no papel. Não são só acordos diplomáticos, pedaços de território instalados em outro país que servem para fortalecer as relações ou para estabelecer algum tipo de negociação, para ter uma relação amistosa entre os países. É também para a gente vigiar outros países. Todo consulado e embaixada tem espião. E ONG também. Uma coisa que o Brasil não tem lá fora é ONG, a gente devia ter. Na minha opinião, é de merda. Vamos lá, um teto para você. Sim, então é claro que todos interferem em todos e tentam fazer isso abertamente. O feio é quando tem alguém tentando espionar e é pego. Algum grampo é descoberto, coisa do tipo. Mas sim, faz sentido. Esse pensamento seu faz sentido e principalmente para os chineses. Eles têm um dos setores de inteligência mais completos, mais competentes do mundo, porque eles estão infiltrados em todos os países do mundo, e o projeto Belt and Road é mais do que prova disso. Mas, enfim, vamos aqui ao foco. Eu estava lendo a respeito do Daniel Noboa, que é o presidente do Equador atual. Ele é da direita. O Equador passou por alguns governos de esquerda que relaxaram porque assim, a esquerda é mais vinculada a essa ideologia que acha que tem que defender direitos humanos mais do que eu acho que tem. E foi mais ou menos o que deixou o Equador nessa situação. O Nayib Bukele, que a gente já falou dele aqui, que é o presidente de El Salvador, ele resolveu a questão de criminalidade da noite para o dia da forma mais violenta possível. Com certeza muitos inocentes foram presos ou morreram no processo. Mas ele não fez nada muito absurdo se você comparar com países do Oriente, por exemplo. É assim que o leste europeu lida, é assim que a China lida. Você já deve ter ouvido até o próprio Farinazzo perguntando onde é que está a Cracolândia da China. Exatamente, a China matou todo mundo, né, na Guerra do Ópio, depois. E o Nayib Bukele não chegou a matar, mas fez uma prisão que cabia todos os criminosos. Fez um cálculo que dizia para cada
100 mil pessoas, tem tantos criminosos. Aí fez uma cadeia que cabia todo mundo, foi atrás dessas pessoas e lotou o presídio, e El Salvador nunca teve tão pacífico. Paciência. Eu não acho que essa deva ser uma solução final, eu acho isso radical demais ainda, mas o Equador, no momento, está precisando de coisa muito pior. Uhum. O manual de instrução manda o presidente declarar guerra ao narcotráfico. Justamente o que ele fez, colocou polícia e exército na rua, policiais inclusive sem algema. Porque... Mas como está a sociedade civil em relação a isso? Caos total, ninguém sai na rua. Porque movimentação de viaturas e tanques para tudo que é lado, porque eles estão indo justamente nas escolas que ainda tem refém, ainda tem nos presídios rebeliões. Então, as maiores vítimas desse processo no momento são os policiais carcerários. Eles são reféns em todos os presídios, e os traficantes estão dizendo: não mande o exército aqui, senão a gente vai executar todo mundo. A gente quer alguém dos direitos humanos, a gente quer alguém da diplomacia para negociar, como se a gente fosse um Estado. Essa é a premissa dos caras. Só que o manual de instrução estatal diz que você tem que mandar a polícia e não tem que ter conversa. O que é que eu quero dizer? Você nunca vai ouvir do Daniel Noboa essas palavras. Refém nessa situação você pode considerar como morto já. Eu acredito que eu não sei se ele vai esperar passar o pânico geral. Porque a população tá em pânico. Porque tem muitos... o negócio da televisão lá, eles conseguiram restabelecer o controle. Eles colocaram um contingente muito maior do que o necessário para retomar aquilo ali. Eu não sei se chegou a morrer gente, mas as pessoas que tomaram a TV, não sei se foi estatal ou privada, enfim, foram todas presas. Agora, o que ele vai fazer com os presídios, eu não sei. Eu passei o dia na rua hoje, eu estava coletando assinaturas para um projeto muito específico. Eu acho que vocês têm ciência. Mas durante a madrugada eu passei vendo vídeos. Eu vou abrir uma página diferente no Twitter aqui, porque eu não posso transmitir em live, né? Mas eu posso ver ao vivo aqui o que passou. Sim, eu estava falando que eu vi uma informação muito esquisita aqui do presidente do Equador, porque ele é filho de uma das pessoas mais ricas do Equador, que tentou ser presidente por anos e não conseguiu. E ele é nascido na Flórida, em Miami. Que beleza. Como pode, né? Como pode? Não sei como eles conseguiram... eu não sei o quanto de influência americana tem nisso. Eu não sei o quanto ele defende os interesses americanos e como isso foi passado para a população. Como a população vê esse cara. Eu passei um tempo no eluniverso.com, que é o maior jornal do Equador, que eu fui pesquisar, e como eles estavam transmitindo as notícias, como eles estavam tratando o presidente. Aparentemente, tudo normal por aqui, essas informações passaram batido, que ele é nascido lá e que ele é filho de bilionário. As pessoas aparentemente ignoraram isso e votaram nele numa votação muito apertada. Ele venceu com 52% dos votos, porque existia em grande parte insatisfação pelos governos anteriores, pelo governo de esquerda principalmente, e estavam a fim de votar em qualquer coisa que não fosse o PT, traduzindo pro Brasil, né? Então foi isso que aconteceu. E assim, do que pode acontecer na América Latina e como o Brasil pode se beneficiar disso, que eu citei, mas não expliquei. Existe aqui deixa eu botar aqui pro mapa. Existe aqui na América Latina duas instituições internacionais consolidadas, assim, acordos entre os países. Existe o Mercosul, que é mais ligado às esquerdas e tem algumas vantagens, até para complementar aquelas informações que você trouxe no vídeo, que eu até concordo que a Argentina não é muita vantagem para a Argentina, dados
dado o contexto, né? Dado que a Argentina precisa pedir permissão ou fazer concessões com o Brasil e todos os outros para negociar com países fora do bloco. E sim, isso pode ser interpretado como o imperialismo do Brasil e cabe a nós ou amenizar essa situação de fato ou fazer parecer que não é. Entenda como quiser, eu sou brasileiro, dane-se. De vantagem, assim que o Mercosul trouxe, a gente não tem burocracia para transitar com veículos nem com pessoas. Você não precisa de visto para ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela. A Venezuela, se eu não me engano, está em tá de castigo, vamos dizer assim. Porque é uma ditadura muito ditadura mesmo. É muito menos democracia do que o resto. Então ela tá meio de castigo e perdeu alguns dos direitos, eu não vou saber dizer quais. Mas enfim, isso reduz custo operacional. Assim, para a União Aduaneira, pra gente que quer só não ter burocracia, não ter que ficar pagando papelada, imposto sobre imposto, para mais de um país, isso é ótimo. Mas mesmo assim, nossas estradas são super vigiadas. Eles ficam vigiando a quantidade de produtos que você está levando, trazendo para alguns países. Isso vai de decisão do próprio território. Assim, você pode ir na Argentina ou no Paraguai comprar uma placa de vídeo, um PlayStation, um equipamento de edição, qualquer coisa assim, qualquer eletrônicos, que é mais vantagem. A Argentina, porque o peso não vale nada, e no Paraguai, porque eles são um mercado muito mais livre, eles cobram menos impostos. Mas você, se quiser ser empresário e quiser comprar no Paraguai para vender no Brasil, você não pode. Um policial federal, o mesmo que vai talvez ajudar a defender o Equador, ele vai confiscar ou cobrar quase o valor do produto em imposto para você poder usar e vender no Brasil. Para você como é que se diz? Legalizar o produto do Brasil. Então, escolha nossa isso, do Brasil. A gente se sabota. Porque o Paraguai não faz isso e a economia do Paraguai está crescendo 5 vezes mais que a do Brasil. Assim, o crescimento de PIB do Paraguai tá sacanagem perto do nosso. Mas, assim, outra facilidade muito boa assim, e que é boa para todo mundo é a questão das placas dos carros. Você pode atravessar a fronteira com seu carro. Se você tomar uma multa na Argentina, o governo argentino vai falar com o brasileiro. Você vai ser cobrado aqui, você vai pagar o governo brasileiro vai repassar pro governo argentino que gere aquela estrada, você cometeu sua infração. Então, isso facilita muito as placas dos carros, tem menos burocracia, isso até uma pauta ligada à direita, ligada ao liberalismo, e que a esquerda defendeu e é muito bem-vinda, ponto positivo. Agora, isso que eu estou citando, o Mercosul. Agora, a Unasul que é feita pelos países da costa do Pacífico. E por que eu estou trazendo isso? Chile, Peru, Equador, Colômbia se uniram em outra união aduaneira, não para fazer negócios, mas porque os governos deles eram, tanto a direita quanto a esquerda, defendiam interesses dos Estados Unidos aqui e sabotavam o Brasil para a gente não chegar no Oceano Pacífico. Essa notícia da Polícia Federal está à disposição do Equador para defender o governo legítimo do Equador, pode servir de moeda de troca para o Brasil usar os portos do Equador no Oceano Pacífico e ter um mercado muito mais vantajoso com a ASEAN, com a própria costa oeste americana, com o México e com a China, né? Com os BRICS. É muita vantagem. O Oceano Pacífico e aqui esses oceanos do Mar do Sul da China, que a China diz que é tudo dela, são os mares mais movimentados e mais lucrativos do mundo hoje. E o Brasil não tem acesso a isso. Ou se tem, a gente paga muito imposto para passar nas rodovias e ferrovias pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, Chile, para poder chegar aqui nessa costa. Então, se o governo do Equador achar que vai cair, achar que não consegue se defender sozinho, e aí resgatem, vocês que viram aquele vídeo
que eu mandei sobre a história do Call of Duty Modern Warfare, vocês vão lembrar de um conceito que eu dei, que alguns países se sentem ofendidos se você oferecer ajuda. Porque nenhuma ajuda vem de graça, e é claro que a gente vai poder cobrar alguma coisa, mas a gente vai... Exatamente. Exato, a gente vai poder ser imperialista. Só os Estados Unidos que ajudou a Ucrânia por amor até agora. É, claro. E a União Europeia inteira. A OTAN ofereceu armamento não por amor, mas é porque ela é do bem. Sim. Porque é dever moral dos americanos. Isso, os Estados Unidos ama e a Europa faz porque é o certo. Exato, todo mundo. Então, a gente vai poder ser tão imperialista quanto o resto da América Latina disse que a gente é, e vai poder apontar o dedo na cara do Equador. Você só está de pé, o seu governo só está de pé. Eu te salvei. Porque eu mandei meu contingente da Polícia Federal, que é maior que o seu exército inteiro, para defender o seu país. Então, abre as pernas aí, que eu vou te usar. Não, nessas palavras a gente pode dizer coisa parecida. Isso. É exatamente isso, mas a gente não vai usar essas palavras chulas. Mas eu vou usar seu porto, sim. Abre o porto aí que eu vou te usar. Abre o porto aí, cala a boca, senão nunca mais eu ajudo e o narcotráfico vai tomar conta do seu país. Aí a gente vai exportar PCC pra vocês. Então, enfim, você pode achar cruel do jeito que for. A gente é brasileiro, é muito mais confortável a gente nessa posição, né? Porque a gente né? Então sim, a gente pode tirar vantagem disso. Eu me pergunto se... Ai, é uma merda falar isso. Eu me pergunto se o Bolsonaro teria a mesma inteligência, ele e a porcaria do Ernesto Araújo, ou se eles iam pedir para os Estados Unidos ajudarem o Equador. É muito mais a cara deles. Estados Unidos me ajuda, que eu tenho que ajudar o Equador a se livrar do narcotráfico. Mas enfim, mérito de novo pro Celso Amorim, pro Itamaraty e pro governo vigente. Mas é o amor do Lula. Sim, pra ser honesto intelectualmente com vocês, eu tenho que falar isso, paciência. Eu prefiro. Sim, em resumo é isso, essa senhores. Essa parte do amor aí, pra quem não entendeu, é sarcasmo. A gente tem um ganho claro. Político ali, financeiro com isso. Não é que o Lula ele faz o bem, não, pelo amor de Deus. Sim, e mais importante de tudo, o Lula não tá fazendo isso pra ele ou pro PT. Tá por incrível que pareça. Tem que... Sim, por mais que ele ganhe frutos políticos com isso, olha, a gente, na próxima eleição, ele vai, claro que ele vai usar isso politicamente, olha, ia existir um narco-estado legítimo, porque ninguém ia ter mão pra tirar os caras de lá, ou a gente ia ter que abrir um precedente que nunca aconteceu, de outros países invadirem um país soberano que vai estar na mão de narcotraficantes, isso nunca aconteceu. Ia ter um banho de sangue no Equador, ou ia ter um governo narcotraficante legítimo na América Latina, se não fosse papai Lula, se não fosse o PT e mandasse a Polícia Federal pra lá defender. Ele vai usar isso politicamente. Mas depois disso, porque o Lula tá velho, ele vai morrer, como todo mundo vai. Mais pra frente, as próximas gerações vão poder usar isso politicamente. Isso é pro Brasil. Isso é pro Brasil. Isso é pauta nacionalista, que o Farinazo vive defendendo e que, na minha opinião, direita e esquerda devem defender e devem aplaudir se alguém fizer, independente de quem quer que seja no governo. Então, muito importante, fico feliz que isso esteja acontecendo e tomara que o Equador aceite essa ajuda e aceite de bom grado que a gente use os portos, e ele pode até acabar ganhando com isso, porque se eles derem isenção fiscal para o Brasil, ou a gente conseguir estabelecer um acordo de livre comércio, não precisa tanto, né? Porque assim, um americano, se eu fosse um político americano, republicano, democrata principalmente, eles iam querer transformar o Equador no Estado brasileiro. Não precisa tanto. Mas se o Equador for o único país que deixa o Brasil usar os portos, é claro que ele vai ganhar muito com isso. Porque o Brasil, superprodutor, quantas embarcações vão parar ali? Quantas embarcações vão querer atracar ali e conhecer o Equador, nem que seja por turismo mesmo, entendeu? Levar suas famílias para lá em tempo que não estejam viajando e tal. Então, pode abrir uma situação de ganho para os dois lados. Não precisa ser só o imperialismo brasileiro que
Em parte a verdade eu gosto. Fico tranquilo em falar para brasileiros aqui, né? Não, sim, sim. Sim, então. É isso. Qual que é a relação com o Peru, hein? Nesse ponto. Com o Peru, A, sou a hétero. gente- relação Não, do Brasil com o Peru. Deixa eu ver quem é que tá. Porque, de novo. Peraí, deixa eu pesquisar isso em outra. Não, mas se a gente passa pra lá, a gente usa Porto dali, ou nem a gente tá indo pelo outro lado? Peru é Unasul e tem se vinculado a interesses americanos nos últimos 4 anos, 8 anos, por aí. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o Peru já estava indo mais pro ocidente e já estava dando alguns passos que o Brasil devia ter dado anos atrás. O Peru está se reindustrializando e por vínculo com os americanos, que eu não acho necessariamente positivo, o Brasil pode fazer exatamente a mesma coisa com os vínculos que tem hoje com os BRICS e tal. E até ser muito mais respeitado internacionalmente, né? Com os Estados Unidos ladeira abaixo, talvez o Peru até se arrependa desse vínculo. Tô olhando aqui. Presidente do Peru, Dina Boluarte. Partido. Eu descobri. Ah, o Peru é o que teve a. É isso mesmo. Teve aquele Bolsonaro lá que tentou dar golpe de Estado e É isso, eu lembrei. Eles estão com um acidente e eles veem o Brasil como imperialistas e estão usando o imperialismo americano para sabotar o Brasil sempre que podem. A gente não tem fácil acesso ao porto do Peru, não. Nem com a direita, nem com a esquerda peruana, né? Isso aí... Esqueça. Engraçado como realmente dentro de governos você realmente tem interesses que favorecem a outros estados, a depender de quem está disputando o poder lá dentro. Interessante isso. Sim. E no fim das contas, o pragmatismo do Peru é até bastante inteligente. Todo mundo tem medo do Brasil, a verdade é essa. Todo mundo tem medo de ceder alguma coisa pro Brasil e acabar sendo influenciado demais. É um sentimento até instintivo de defesa, porque o tamanho do Brasil assusta quando você olha para o mapa. E todo mundo que tentou ser engraçado com o Brasil tomou bola. Paraguai que o diga. E aí, é claro que no fim das contas, o governo de direita, o governo de esquerda, prefere se alinhar a outro país imperialista, mas que está muito longe. Que não pode fazer grande... Que teria que despender muita energia caso o Peru se desvincule ou viole algum acordo internacional com esse país, entendeu? Se o Peru violar algum acordo internacional com o Brasil, se a gente tiver um vínculo muito forte, o presidente do Brasil pode encher a fronteira de tropa ali. Só para fazer exercícios militares. Talvez começar uma operação militar especial. Tô falando que, né? Interesses nacionais. E que, coisa que falo, replicando que o Putin pode ter. O que o Putin fez na Ucrânia. Então, claro que existe esse medo e é claro que faz muito mais sentido se fosse alinhar algum país imperialista que ele esteja bem longe. A um oceano de distância de preferência. Então sim, a respeito do Peru do Equador é isso, eu preciso me aprofundar mais. O Equador, se eu não me engano, Equador e Chile são os únicos países que não têm fronteira direta com o Brasil. Se a gente tiver que... se a gente for estabelecer algum acordo desse tipo também para o Brasil usar os portos, a gente vai ter que fechar com Colômbia e Peru também. Eles vão ter que participar da mesa de negociação. É uma tarefa mais complexa do que parece, mas é um passo na direção do interesse do Brasil, essa desestabilização no Equador. Não estou falando que é o que eu queria que tivesse acontecendo, não estou falando que é o ideal, mas que pode ser proveitoso para o Brasil e tomara que a gente consiga extrair alguma coisa boa disso. Pelo menos um passo na direção certa foi dado.
Eu quero dar uma olhada aqui no Twitter para ver se eu tenho alguma novidade assim de última mão. O Farinazo, você tinha feito uma pergunta se teria influência internacional a respeito No disso. Eu disse Equador. que Uhum. sim. Eu não vi nada porque, pelo que eu entendi, o PCC do Equador é muito independente. Eles negociam com outras facções do mesmo tipo, né, com outras facções terroristas, narcotraficantes da América Latina, que fazem bastante, que participam bastante ativamente do mercado do tráfico de drogas, de maconha e cocaína principalmente. Eu sei que o YouTube não gosta que a gente fale essas palavras, é ruim para o algoritmo, mas paciência. Você não está preocupado com isso, né, nem eu? Não, nem pouco. Então ótimo, dane-se. Então a gente pode falar abertamente coisa que a mídia, que o professor Ricardo Marcílio não fala? Não Ele pode. cortaria. Eles são nazista, porra. Sim. Tipo isso. Terror tracinhoísta, enfim. Sim, eles negociam, eles têm contato com todas essas facções, inclusive talvez com o PCC, o Comando Vermelho no Brasil, os piratas da Amazônia também, com certeza, que tem a Amazônia no Equador também, claro que eles têm que lidar da mesma forma, mas ativamente de governos interferindo nisso, eu acredito que não. O mais próximo disso que poderia estar é a Venezuela, por incrível que pareça, porque o vínculo do tráfico de drogas da Venezuela com o governo é aberto como sabe, é um livro aberto. A América Latina inteira, o mundo inteiro tem consciência que o Maduro aproveita as facções para vender droga. Inclusive, já teve conflito, até recente, entre Venezuela e Colômbia com as Farc, que são colombianas, se eu não me engano, são dissidências de grupos que respondiam ao Pablo Escobar e outras facções rivais, que com o passar dos anos teve várias reorganizações, mas que eles disputavam território junto com a Venezuela aqui na Amazônia. Então, existia uma guerra entre traficantes colombianos e venezuelanos. E o engraçado é que na Venezuela não era difícil distinguir um traficante de um soldado venezuelano. Eu deixo vocês com essa. Tá? Pra vocês entenderem a proximidade que o Maduro tem com esses negócios. Então, não. Mas o Farinazo falou que vai abrir uma live, ele deixou a notificação lá no canal dele. A respeito inclusive o título foi coisa parecida. Sobre interferência internacional nos conflitos do Equador. É claro que ele pode ter conseguido informação que não chegou no meu radar, porque ele tem. Ele não só consulta jornais internacionais, como ele tem contato com militares da América Latina inteira, do mundo inteiro. Então ele pode ter alguma informação muito privilegiada que eu não passei nem perto e que não circulou nas mídias, né? Então acho que vale a pena a gente conferir o canal dele depois. Mas eu vou só dar essa última olhada aqui no Twitter. E se você quer conversar sobre mais alguma coisa? Ou... eu ia te perguntar sobre a dimensão da coisa com o Hezbollah lá, se teve alguma mudança recente. Tá, a gente pode... Não tem nada a ver com... A gente combinou essa conversa aqui pra falar sobre o Equador, e eu sei que você tá estudando isso daí desde ontem, mas tem alguma alteração? Saiu aquele navio americano de lá e... Sim. E o Hezbollah tá atacando bomba em Israel o tempo inteiro. Isso não sai na mídia pra não causar pânico, mas tá caindo umas bombas lá também, não tá? Tá, sim. Já a gente vai pra isso. Só pra completar aqui, que eu coloquei Equador no Twitter e tô indo para as últimas notícias. O presidente do Equador aparentemente tá agindo como mando manual. Ele tá vendo os reféns como já perdidos. Ele vai atacar as organizações com todas as forças. Inclusive uma própria notícia até que o MBL postou aqui, que o presidente do Equador anuncia que juízes e promotores envolvidos com facções serão considerados parte do terrorismo. Então, para vocês verem que o PCC aqui no Brasil, para vocês verem como é parecido, o PCC forma advogados, juízes e tem vereadores e prefeituras pelo Brasil. O método é um pouco diferente. Eles não
pelo menos do que eu vi até agora, do que eu estudei sobre o PCC, da maneira como eu entendi a instituição, eles não são necessariamente violentos. Eles preferem se infiltrar nas instituições e mudar o negócio de dentro para fora. Eles vão tentar ter os favorecimentos jurídicos para os traficantes. Quando tiver um traficante importante preso da vida, ele pode garantir benesses para esses caras, podem garantir que a família deles não vai ser, que o patrimônio deles não vai ser tocado, esse tipo de coisa, se eles forem julgados por juízes do PCC ou se eles tiverem advogados do PCC formados, promotores e tal. Então, um promotor do PCC descobre entre aspas, que tal negociação escusa está acontecendo, aí um promotor do PCC acusa, prende e faz a defesa, entendeu? Ele participa de todos os processos do julgamento dele. Então é uma coisa até muito inteligente. O Comando Vermelho é muito mais violento e ele tem muito mais... ele negocia muito mais com outras facções mais violentas do Brasil. E eu falo disso com prioridade porque Salvador tem bastante... tem importado bastante do Rio de Janeiro. O próprio Comando Vermelho, muita gente se mudou para cá porque o governador do Rio apertou a polícia lá, então ele veio para onde as leis são mais frouxas, e aqui na Bahia a gente é otário. O governo do PT foi reeleito de novo, ele vai para 20 anos de mandato e não aperta as leis contra a criminalidade. Sim. Enfim, não vou entrar nessa aqui, né? A gente tá falando do Equador. Mas que tem coisa muito parecida acontecendo lá e aparentemente é mais um país em guerra civil, não tem um dia normal, acho que a economia não vai funcionar normalmente, escolas não vão funcionar normalmente, tem exército na rua, e possivelmente ainda não... brasileiro libertado em sequestro no Equador. Enfim, tem outras notícias correndo aqui na minha tela. Muita gente pedindo para ele fazer o que o Bukele está fazendo, está sendo pressionado a isso. Paciência. Construir presídios, apertar as leis e declarar guerra ao negócio que ele já está fazendo mesmo. E ainda não vi confirmação de que ele aceitou a ajuda do Brasil. Assim que eu tiver uma confirmação disso, eu passo para vocês. Mas então, vamos lá falar do Hezbollah. Na própria live do Farinazo, eu vi... Cara, deixa eu colocar isso aqui no mapa. Eu até abri aqui pra gente falar disso. Teve um dia que eu apareci muito revoltado com o que estava acontecendo, porque como é que o Benjamin Netanyahu consegue unir todo o Oriente Médio contra Israel? E eu entendi, não é burrice. É uma estratégia válida até. Queremos saber. O próprio Farinazo tem conhecimento suficiente para isso, para mim é burrice, né? Sim, aparentemente eu também não tinha. Assim, teoria, né? Ninguém soprou isso no ouvido do Farinazo. Ele identificou isso pelo histórico, que ele tem muito mais experiência que a gente, de ficar estudando guerras e conflitos internacionais. O comportamento de Israel é muito parecido com o da Itália na Segunda Guerra. Ele não usou exatamente esse exemplo, mas eu acho que cabe aqui, principalmente. O que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra? A Itália foi construída pelo que sobrou ou pelos imigrantes do Império Grego, certo? E durante a Segunda Guerra, eles tinham... o próprio Mussolini tinha na cabeça que ele tinha que conquistar a Grécia. Por um próprio orgulho italiano. E de reconquista daqueles que já os conquistaram e tanto influenciaram na sua cultura, na construção da sua civilização. Então, ele não tinha nenhuma capacidade de lutar com os gregos. Os gregos que, se eu não me engano, estavam neutros no conflito. E o Hitler estava prestes a invadir a Rússia, já estava invadindo a Rússia, já estava trocando tiro com a Rússia, coisa assim. Ele não tinha nenhuma condição, ele não queria, na verdade,
ajudar a Itália a conquistar a Grécia. Ele tinha consciência de que o Mussolini tinha essa vontade de conquistar a Grécia e o resto do leste europeu aqui, daqui para baixo, que o acordo foi para que a Itália ajudasse ele a conquistar, ia ser tudo uma coisa só, tipo o Hitler presidente e Mussolini vice, entendeu? Aqui na Europa. Uhum. Então, ele disse coisa do tipo, Mussolini, a gente vai conquistar a Grécia, mas eu preciso resolver essa frente primeiro, eu preciso marchar até Moscou primeiro. Eu acho que nunca ia dar certo independente. Mas o Mussolini atacou a Grécia mesmo sem ter capacidade, pressionando o Hitler a ajudar ele. E agora você já entendeu o que foi feito aqui no Oriente Médio, né? Israel tá atacando o Líbano e provocando forças maiores do que ele pode lidar. Para os Estados Unidos não ter outra alternativa a não ser entrar. Mas em 2024 os caras acreditam nos Estados Unidos? Cara, aí é uma aposta. É uma aposta. Eu falei... Pra mim faz sentido. Tipo, beleza, Israel tá com uma bomba no Líbano, aí taca outra lá não sei onde, aí tipo, uma coalizão se forma e começa a atacá-lo. Estados Unidos não tem outra opção a não se defender. Mas, beleza, o cara tá chamando o Iraque, o Irã pra treta. A hora que o Irã entrar na treta, os Estados Unidos também. vai... O Iraque também. Os dois, né? Não, é que, assim, é desproporcional o poderio do Irã e do Iraque. Quando você fala Irã, é um negócio muito mais sério, né? Com certeza. E aí você tá chamando os dois pro pau, e é uma aposta que você tá fazendo, mas, assim, os Estados Unidos vai entrar e ele vai jogar uma bomba nuclear no Irã. Eu não sei. Eu não quero saber a resposta disso, na verdade. É o timing. O conflito já começou, certo? Isso tá fora do controle de Israel. Eles já invadiram a Palestina, já provocaram todo mundo, já tá todo mundo puto com eles de qualquer forma. Você já viu o Biden no passado e no presente falando a respeito de Israel? Sim. É o Biden que trata o Estado de Israel como se fosse um Estado dos Estados Unidos. Então, pro Biden, pro Partido Democrata e aliás, nem pro Partido Democrata, pra alta cúpula do Partido Democrata no poder hoje, o Estado de Israel é imprescindível. Eles não podem ter isso aqui, mas nem pensar. Entendo. Mas aí, para resolver esse problema, não é mais fácil tirar o Biden? Não é mais fácil? O quê? Não. Não. Os republicanos, eles estão sendo pressionados, eles já têm essa... Eles querem defender Israel também, beleza. Mas eles estão sendo muito mais pressionados pela população com o discurso de vamos abandonar o Oriente Médio, a Ucrânia, a Europa, todo mundo. Vamos virar nossos recursos para dentro. Vamos recuperar os Estados Unidos, America First. Vamos acabar com a crise do fentanil. Depois a gente tenta recuperar Israel. E claro que o Benjamin não quer isso. Se ele esperar um republicano chegar no poder, a chance dele conseguir suporte é muito baixa. E o Biden, por defender demais Israel, se ele vê que Israel vai cair agora, se ele vê que Israel comprou uma briga... Entendi. Para que isso aconteça antes da eleição. Isso, o Biden é o único cara que teria vontade política total. E capacidade para despejar a tropa americana aqui agora. Faz todo sentido. Quando o Farinazzo falou isso, eu precisei pausar a live e catar os caquinhos de minha cabeça que caiu pelo chão aqui do quarto. No mundo onde eu fosse um psicopata, não, deixa quieto. Eu vou ter vergonha de deixar isso registrado aqui. Enfim, várias coisas me vêm à cabeça também, mas eu me espelho no Farinazzo e prefiro tratar com a mesma seriedade o conflito, né? Não é minha guerra, eu preferia que não tivesse acontecendo. Eu não tenho um lado aqui. É uma maturidade que eu queria ter um dia, que eu não sei se eu vou chegar lá. Então é isso, cara. As atualizações são essas. Israel tá atacando todo mundo, tá sendo bastante irresponsável. O Líbano já declarou abertamente porque é que eu cheguei pra você, muito puto que eu não passei pro pessoal. Porque finalmente o Líbano declarou um alinhamento militar com o Irã. E que permitiria que o Irã atacasse o Israel
usando o território do Líbano se o Irã quiser. E é engraçado Porque- porque, assim, o Israel não tá fazendo nada que ele já não tenha feito no passado, né? Jogar uma bomba no Líbano para pedir apoio americano, por exemplo. Não tá fazendo sim. nada que já não tenha acontecido, mas aí tem que aguentar André, Aline, Rock falando merda e dizendo que é ranço que eu tenho dessa raça. Mas ok. Tô aprendendo a lidar com isso, estou amadurecendo. Inclusive, parece que o Rock. Não, deixa quieto, isso daí eu falo com Não, todo mundo da Rods. da mesma forma, eu entendo tudo que você fala. É, e aquele mesmo argumento, eu faria o mesmo pelo Brasil. Igual ou pior. Uhum. Então tá no papel deles, paciência. Eu também. Paciência. Eu também. Então, eles são nascidos lá, a família deles está lá, os amigos deles estão lá. Independente do governo, eles concordando ou não com o que está acontecendo lá. Eles têm que defender, eles não são o Elon Musk nem o Neymar para tirar a família toda de lá e tem o orgulho da Mas terra eles também, não né? defendem o país, e não é uma questão de orgulho da terra, é questão de aceitar trabalhar para formadores de opinião, né? É um pouco diferente, assim. Pelo Você Brasil acha? eu também morreria, mas eu não sei se eu enganaria pessoas a troco de quê? Não, o que eu quero dizer é que Claro, porque... eu entendo o que você quer dizer não é necessariamente defender o país, mas é um negócio que a merda já tá feita. Entendeu? Não foram eles que criaram essa situação em que Israel se enfiou. Foi a Alemanha, Digamos na que verdade. o emprego deles é fingir que a merda não existe. É fazer as Sim, pessoas acreditarem que a merda não existe. sim, já tava assim quando eles nasceram, inclusive, paciência. Uhum. O que dá pra fazer, o que eles podem reclamar, eu acredito até que eles fazem isso nos bastidores, né? Não tem ninguém que não faça, na verdade. Cobrar Dona França, Dona Inglaterra, seus Estados Unidos e a ONU pra tentar apaziguar o negócio aqui mesmo. Enfim, é Eu me um assunto escutei, muito mais complexo do que a gente, do que eles. eu me escutei falando uma coisa muito feia pra Vanessa. Eu conversei com ela anteontem, eu acho, esses dias. Uhum. E aí a gente tava falando do que tá acontecendo com França e Portugal. E aí eu falei, cara, eu tenho dó de. Eu consigo ter dó de português, de francês. Eu consigo. Eu vou Cara, ficar mas olhando e falar, nossa, que pena. E o que tá acontecendo no teu país? Que dó. é, porque é difícil defender francês mesmo. Ah, não sou eu que vou ficar tentando, não. Pô, eles que se virem. Mas é Francês engraçado porque, por é uma exemplo, galera. a Vanessa ela é de uma geração que teve valores tão enraigados que a Europa era superior moralmente, culturalmente, financeiramente e tudo mente, que Estados Unidos e Europa para ela representam os valores que são caros para ela, com os quais ela se identifica, então parece que é uma parte dela que está morrendo ali. E eu entendo isso perfeitamente. Mas é que a gente cresceu numa bolha, né? Numa Sim. seita onde só contaram um lado da história, né? E É, aí, assim, meu Deus, o que vai ser da Europa com esse monte de imigrantes, esses selvagens? Então, por que os caras são selvagens? Porque a Europa produziu os selvagens. Na verdade, não tá vindo nada que não tenha sido plantado, né? E, e, com e, certeza. e aí eu penso, eu tô melhorando a minha perspectiva e tô conseguindo paz, porque parece que a nossa espécie ela veio para se auto-aniquilar mesmo se crescer demais. Felizmente. Se crescer Eu demais e não tiver tô, recurso pra todo mundo, acho que eu tô qualquer conseguindo espécie é mais assim. recursos psicológicos para ter paz e aceitação, isso está sendo bom. Uhum. Cara, Partindo até uma parte filosófica, o ser humano não superou as outras espécies, né, no que diz respeito a isso. Todo mundo se mata por recurso. não E o humano superou. é E igualzinho. assim, a inteligência distorceu as coisas, então não vive o mais forte, É. porque o mais forte, ele não é necessariamente o cara que, o Davi que chama o Golias pro pau e ganha e fala, eu mando nessa porra, porque a dinâmica de Davi, Golias e Ragnar e o outro lá é a mesma. Então, hoje, e de impérios também. Então, hoje já não vale a lei do mais forte, é a pessoa que é mais estratégica, só que os superdotados, as pessoas de maior capacidade estratégica, elas não se submetem a viver, a fazer nada, a desenvolver nada e a elaborar nada contra os seus valores. E aí quem que sobra? Sobra os psicopatas. Sobra quem tem muita ambição.
Então, o poder é uma seleção natural das pessoas que se dispõem a qualquer coisa para conquistar território. E os outros que teriam capacidade de combatê-lo, eles sabem que eles teriam que fazer coisas piores ainda para neutralizar essas ações, e eles não se dispõem a fazer isso. Eles falam, não, eu vou cuidar do meu aqui e vou ficar de boa. É Então, é verdade. muito engraçado, cara, que eu estou somando psicologia, neurociência, história, e estou entendendo do mesmo jeito que o Asimov falava na Fundação, que quando você vê um número muito grande, uma população muito grande, dados os recursos e de forma estendida no tempo, você consegue prever com precisão o que pode acontecer. A gente não tem como não se autoaniquilar de forma trágica ao longo do tempo, porque o jogo de poder ele recompensa as pessoas que têm mais ideias de destruição e não de solução de problemas. Com certeza. É muito triste saber que a humanidade evoluiu tanto, mas nossa inteligência é muito mais usada para aprender a destruir o outro do que a gerir recursos. Eu acho que para a gente resolver esse problema, a primeira coisa é reconhecer isso. Eu não vejo eu não vejo essa discussão em pauta. Eu tô melando o teu conteúdo, desculpa, é que eu fico falando coisa minha. Eu tenho um amigo, o Glaber, e a gente tinha o Daniel, que era nosso amigo porra louca de tudo. E aí uma vez eu, mó sério, mó preocupado, sofrendo pra caramba, eu falei assim, pô, eu me preocupo pra caramba com o futuro do Daniel. E o Glaber olhou pra mim e falou, eu sei que ele vai se fuder mesmo, nem me preocupa mais. E deu uma risada tão gostosa. Aí eu parei, pensei, eu falei, se a gente ficar bem, a gente ajuda ele. E aí eu consegui descansar, assim, sabe? Uhum. E eu tava com um processo de, meu Deus, a humanidade vai se auto-aniquilar, a gente precisa descobrir uma saída pra essa porra. E aí agora eu tô estudando um pouco mais e tô falando, não tem saída, então não tem que ficar preocupado aqui, cara. Tem que aproveitar enquanto o negócio existe. É isso. Tô nessa linha também. Mas enfim, Cara, não muito fica obrigado. preocupado com isso, não. Você pode trazer o que você quiser pra cá, é nosso conteúdo, porra. Enquanto a Eu gente me grava. orgulho muito disso e sou muito grato. Eu também, igualmente. É, muito bom estar de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que domingo a gente está de volta, né? Domingo tem mais? Sim, domingo tem mais. Fechou. Domingo tem mais, então. Nossa, tem bastante assuntos também. Eu nem mexi em minhas anotações de domingo, viu? O pessoal que a gente tem aqui. Tá Dor de guardado. cabeça. Esse É, foi um plantão Equador. Valeu, pessoal, sim. e grande abraço. Valeu.